Uma alegria, um privilégio poder estar com os irmãos nessa noite e realmente estou feliz, agradecido ao convite, pastor Jaime, toda a equipe, e assim, é uma grande honra realmente poder estar com os irmãos nessa noite. E o nosso propósito aqui é realmente que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, exaltado, glorificado, a sua igreja aqui reunida receba a verdadeira edificação e também a nossa oração é que haja salvação no nosso meio. Nós gostaríamos de pedir para os amados abrir as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. Eu gostaria que a congregação se colocasse de pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler apenas o verso 4. Efésios, capítulo 6, e o versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus aplique ricamente a sua palavra e aplique aos nossos corações, que possamos ser edificados com a mesma. Vamos orar. Pai, te louvamos mais uma vez o privilégio agora estarmos diante da tua santa e bendita palavra. Senhor, pedimos o auxílio do teu Santo Espírito. Ele venha mesmo ser nosso professor nessa noite, revelando as coisas que a ti pertencem aos nossos corações. E assim, Pai, que a tua palavra venha cheia de graça, de verdade, com simplicidade e de fácil compreensão. E tenha o efeito, Senhor, em nossas vidas. E assim, Pai, que o teu nome seja engrandecido, honrado e glorificado. Te pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. O tema da conferência é família. E, meus amados, a família é realmente criação de Deus. O casal é criação do Senhor. O Senhor que é o Todo-Poderoso, criou os céus, criou a terra e todas as coisas. E como a coroa da sua criação, Ele criou a família na pessoa do casal, o primeiro casal desse mundo, Adão e Eva. Então, a conferência com base nessa família, no casal do Senhor, nós queremos, assim, receber a instrução do Senhor para que a família seja mesmo uma luz nesse mundo. Certa vez eu preguei sobre a família e eu usei um acróstico sobre a palavra casal. Realmente o casal do Senhor, o casal que está no Senhor. Primeiramente, ele é uma criação de Deus e construção de Deus. Não só Deus criou, mas Ele constrói, Ele edifica. O Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão. Constrói, né, aqueles que a edificam. Não só o casal é uma criação, é uma construção do Senhor, mas é uma aliança com o Senhor e também com o cônjuge. É uma aliança que os dois fazem com o Senhor e no Senhor e com o seu cônjuge. Salvação e santificação são mesmo imperativos na vida do casal do Senhor, do casal no Senhor, ou seja, é indispensável nessa união. Não há, a Bíblia diz, comunhão, união de um crente com um incrédulo. Então, a salvação e a santificação é imperativo.
na vida mesmo do casal do Senhor. Amor é o que une, o amor é o vínculo da perfeição e deve ser o vínculo dessa aliança perpétua adiante do Senhor. E lei do Senhor, a palavra do Senhor, eles devem viver em submissão e obediência à lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus. Então, como um fundamento de um casal, de uma família, está realmente baseada no Senhor e na palavra do Senhor. Eu escolhi esse texto que o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava na prisão. Ele tinha muito interesse em edificar a igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma revelação que outrora o mundo não conhecia. O mistério da igreja, outrora oculto aos séculos passados, mas revelado por Deus, o mistério da igreja, né? Cristo sendo o mesmo cabeça e a igreja o seu corpo, o mistério mesmo da igreja em si. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele fala realmente dos privilégios que nós temos em Cristo, a eleição de Deus, a regeneração, a redenção, ou seja, coisas realmente maravilhosas, a nossa posição que temos em Cristo. Ele começa, né, com aquela célebre introdução e dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E também digo, né, nas regiões terrestres, ou seja, as riquezas que nós temos em Cristo. Mas capítulo 1, capítulo 2, ele trata, né, assim, da instrução, da doutrina. Mas o apóstolo Paulo, ele também trabalha muito com a prática, ou seja, colocar a doutrina, mas a prática da doutrina. E a partir do capítulo 4 e 5, ele não só fala agora da nossa posição em Cristo, que nós temos, né, prática, mas as responsabilidades como filhos de Deus. E o capítulo 4, meus amados, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, traz à igreja a responsabilidade que nós temos diante do Senhor, de andarmos como filhos de Deus. E tratando mesmo, já entrando, né, no assunto da família, o capítulo 4 e o capítulo 5, o Paulo vai tratar da santificação da igreja. E nessa santificação está inserido, está incluído, né, o casal, propriamente dito, a família. Ou seja, o apóstolo Paulo, né, ele trata o contexto todo, mas especificamente ele vai tratar com o casal, com a família do Senhor. E a exortação que o apóstolo Paulo faz, né, aqui no capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se, de fato, tendes ouvido
e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Então, Paulo aqui, ele chama a igreja à responsabilidade de andar agora, né, de modo digno da vocação a que eles foram chamados. Lembra que no início ele escreve aos santos que vivem em Éfeso, né? Então, a vida do santo, quando ele nasce de novo, né, ele recebe a regeneração, o novo nascimento, ele passa a ser um santo de posição diante de Deus. Mas o santo, ele também tem que viver a vida prática, e nós chamamos a santificação prática, cotidiana, o nosso modo de viver. E nós devemos viver segundo a vocação a que nós fomos chamados. Então, o Paulo diz, né? Deixando as coisas do velho homem e seguindo as coisas do novo homem. E a partir do capítulo 4, capítulo 5, meus irmãos, ele vai falar aquilo que nós devemos deixar, né? E aquilo que nós devemos fazer. Chega no capítulo 5, no verso 1, ele diz, olha, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como podemos imitar Deus se Deus é Espírito? Mas ele dá aqui, né, como nós devemos fazer. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus enviou Jesus Cristo e ele é a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo andou nesse mundo em santidade de vida. E agora os seus filhos, os santos, né, devem fazer o quê? Imitar ao Senhor Jesus Cristo. Então, nesse contexto todo, irmãos, nós recebemos, né, assim, a capacitação para andar segundo o Senhor andou. Deus, eu sempre digo que ele não pede nada impossível que um filho seu possa fazer ou possa realizar. Nós sabemos que Deus é o Deus dos impossíveis, né? Ele pode fazer todas as coisas. A irmã pediu para eu orar pelo seu Raimundo, né? O Deus dos impossíveis que foi para Manaus numa situação bem difícil. Deus pode fazer todas as coisas, mas em relação à santificação, meus amados irmãos, é possível sim nós sermos imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu algo que nos capacita a isso, que é a presença do Espírito Santo em cada um dos seus filhos que recebeu a regeneração. O selo, né? Aqui mesmo em Efésios, no capítulo 1, diz claramente: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados, né? Carimbados com o Espírito Santo. Este é o penhor. Então, cada um dos filhos de Deus tem o Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando assim, irmãos, o que isso tem a ver com um casal? Tudo. Que um casal realmente do Senhor, um casal no Senhor, é um casal que tem, né, a presença do Espírito Santo. E deve andar agora como os santos de Deus. E o apóstolo Paulo, mais adiante, ele chega no versículo 18 e ele diz como, né, nós devemos andar. Não só com a presença do Espírito Santo, mas com o poder do Espírito Santo. Isso vai fazer muita diferença, meus amados irmãos. Então ele diz aqui no verso 18, né?
Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que está acontecendo aqui? Preste bem atenção. O capítulo 4, ele começa com uma imposição. Né? Andai, o verbo aqui está no imperativo, é uma ordem. Não mais como andava outrora. E para nós conseguirmos obedecer essa ordem, nós precisamos do poder do Espírito Santo para vencer. Né? E ele diz aqui, o segredo, meus amados, é ser cheio do Espírito Santo. E o Paulo faz aqui uma comparação com o vinho. Né? O vinho, quando você ingere, ele entra logo na corrente sanguínea e rapidamente ele vai aonde comanda, não é o cérebro. E o vinho passa a dominar aquela pessoa. E ela passa mesmo a fazer, né, aquilo que, porque está sendo dominado. E o vinho, meus amados, Paulo diz aqui, traz dissolução. Mas, em vez de encher-se de vinho, aquela pessoa que se embriaga, né, com o vinho, ele diz, sede cheio do Espírito, sede embriagados pelo Espírito Santo. Então, nós devemos não só, né, buscar o poder do Espírito Santo através do enchimento, aqui somos nós, mas o direcionamento da palavra de Deus. Essas duas coisas, o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus vai nos dar as condições de realmente sermos imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no verso 22, né, o Paulo vai tratar da família. É interessante, né? No casal, no relacionamento. Então, Paulo aqui, ele vai usar verbos que estão no imperativo, mas para alguém que está pronto a obedecer isso. Porque não é para todo mundo, a carta não foi para o mundo, escute bem, né? Mas foi para a igreja que está no mundo, em Éfeso. E hoje à noite, aplicando para as nossas vidas, né? É para a igreja que está, os santos que vivem em Codajás, né? Ou seja, a família do Senhor, fundamentada, baseada mesmo no Senhor e na palavra do Senhor. E aí Paulo vai dar as instruções para as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Para os homens, amai suas mulheres, né? Aos filhos, no relacionamento com os pais. E agora entrando mesmo naquilo que nós fomos desafiados a trazer, o relacionamento dos pais com os filhos. E o assunto é disciplina, né, pastor? Disciplina. E aqui o texto que eu escolhi, né, pensando nisso tudo, e com base nisso, né, o que está sendo exigido aqui, todos os verbos estão no imperativo, é uma ordem, ou seja, é real, meu amado, é possível nós realizarmos o que o Espírito Santo está pedindo. Então, ele diz aqui no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu tenho 2 tempos, né? 40 minutos hoje e em outra mensagem mais 40 minutos. Eu queria deixar assim bem prático para o casal hoje à noite, o casal do Senhor, o casal que está em Cristo, né? Como tratar aqui da criação dos filhos nesse assunto mais específico. É a criação mesmo dos filhos. Então, eu coloquei assim, né? Os veis na criação dos filhos.
palavrinha V, né? A inicial V. Os V's da criação dos filhos. Então, vamos ver quantos V tem aqui na criação dos nossos filhos. E eu me incluo, né, que eu sou pai de 3 filhos, uma filha maravilhosa, que hoje é missionária, e pai de gêmeos, né, Rodrigo e Rafael, e já com netinhos. Então, criação, a gente mesmo já tem alguma experiência, né? Minha esposa, os pastores aqui. Então, vamos lá. Então, diz assim: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amados, o primeiro V está aqui, né? E vós, pais, ou seja, você, né? Você, pais. Agora é interessante que a palavra aqui, pais, ela está no plural. E lendo, você pode pensar que está falando aqui do pai e da mãe, né? Mas não é. No original, a palavra aqui é pai. É mesmo o pater, é o progenitor, é o masculino. Pais aqui é o plural de pai. Qual é o plural de pai? Pais. Então, pais, você, homem, né? Está falando com homem. Então, chamar o homem, a responsabilidade realmente de pai, ou seja, o pai, aquele que é mesmo o responsável, é o líder da família, é mesmo a autoridade, o cabeça instituído por Deus. Aqui é casal do Senhor. Então, Deus deu responsabilidade ao homem e realmente na figura do pai. Ou seja, é mesmo uma instituição de Deus. É Deus que estabeleceu. O mundo, né? Hoje mesmo ele tem um propósito de destruir, denegrir a palavra de Deus em relação à família, mas é instituição divina, é ordem do Senhor. E essa estrutura não vai mudar. O homem é o cabeça, o homem é o responsável. Então está dizendo aqui, primeiro ver, você pai, vós pais, eu pai, né? Nós devemos o quê? Criar os nossos filhos. Porque essa responsabilidade, essa autoridade foi dada a ti e a mim, a nós. E muitos pais, quando eu estou falando aqui do homem, né, esquece a mulher, por enquanto que não está no texto. Pais homens, nós muitas vezes desobedecemos a Deus porque nós delegamos a responsabilidade que nos foi dada a outras pessoas. Aquilo mesmo que é minha, é sua responsabilidade de pai, nós assim delegamos, estamos desobedecendo a Deus. A quem? A mulher, a mãe, né? Quantas vezes aquilo que o pai deveria estar mesmo agindo, o filho chega, né? Vai lá com a tua mãe que decide, entendeu? Então o pai delega um poder à mãe. Outra coisa, muitos pais delegam a sua responsabilidade, né, que era dele na formação do seu filho, à igreja, ao pastor, ao professor, à escola, até ao mundo. Então, se exime, né? Ele foge dessa responsabilidade. Então, Paulo está dizendo aqui, você, pai, né? Você que tem a responsabilidade de criar os seus filhos. Ou seja, o verbo aqui, criar, é mesmo educar, é nutrir, é cuidar, é tratar, é sustentar, em todos os sentidos. Não só no sentido material, mas
principalmente no espiritual, no moral e assim no emocional, afeto, amor, orientações, até que ele fique adulto. Esse criar aqui é contínuo, né? Até mesmo que ele fique adulto, assim diz a palavra de Deus. E é lógico, né, meus amados, que nessa criação há a importância da mãe, da mulher, da igreja, da escola, mas o pai, é isso que eu queria chamar a atenção. Você, pai, hoje à noite, a responsabilidade diante de Deus é sua. Deus vai cobrar de ti aquilo que ele deu como ordem. Quando o homem caiu lá no jardim, o Senhor chamou quem primeiro? A serpente? A mulher? Não. Ele chamou quem? O homem, né? Adão. Então Deus chama o homem à responsabilidade. E aqui no casal, na família, é ele o cabeça, o responsável mesmo pela criação. Então, meus amados, você pai, né? E aí vamos mais um pouquinho adiante, o tempo está correndo, diz assim: vós pais, né, não provoqueis os vossos filhos. Veja bem, a ira. E nessa criação do pai, né, o primeiro ver, você pai, tem duas coisas muito importantes. A voz do pai, né, como responsável, e a vida do pai como responsável. A voz do pai, né, e a vida do pai na criação. E o Paulo chama a atenção aqui de algo negativo nessa criação, né? Ele diz assim: você pais, não provoqueis os vossos filhos, veja, a ira. E aí vem a pergunta: como eu posso, né, realmente provocar um filho meu a ira? Realmente se irar. Sabe, meus amados, esse provocar aqui é estimular, é incitar, fazer alguma coisa, irritar, ofender, ultrajar o seu filho, que o possa mesmo até levar, né, como diz aqui, a ira. E um pai pode sim fazer muito e muito bem até isso, sabe, meus amados irmãos, com a sua vida. Porque existe um ditado, né? Muitos pais, eles dizem assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, a voz do pai e a vida, elas estão interligadas. É uma pessoa só. Quando Jesus esteve nesse mundo, a sua vida era, né, era clara, ele mostrou ao mundo inteiro. Então, quando ele pregava, a Bíblia diz que ele pregava como quem tem autoridade. A sua voz ecoava porque a sua vida era a expressão daquilo que ele falava, daquilo que ele agia, daquilo que ele fazia. No livro de Atos diz, né? O Lucas escreve: ó, Teófilo, eu comecei a mencionar as coisas que Jesus fazia e falava, né? Então, meus amados, a importância da voz do Pai, essa voz da autoridade, mas vai estar relacionada mesmo com a sua vida. Por quê? Porque um pai, ele vai influenciar o seu filho com o seu modo de viver. E os filhos, eles nascem, né, vão crescendo e vão mesmo observando o pai, a mãe, mas aqui o foco é o homem, né, é o pai. E sabe, meus amados, eles estão vendo, eles estão ouvindo se realmente há coerência naquilo que eu falo
e naquilo que eu faço. E eles vão percebendo, eles vão mesmo reagindo, né? E conforme eles vão crescendo, muitas vezes, meus amados, eles podem se decepcionar, podem mesmo chegar até a ira, a fúria e a revolta. Em muitos casos, até mesmo cria uma barreira em relação ao Evangelho. E muitos até abandonam o Evangelho. Por uma vida, diria assim, constante de um pai, até crente. Eles vão vendo, um pai, amados, é um ídolo do seu filho. É aquela referência, é aquele que vai olhando o pai, né, e segue os seus passos. Certa vez, um homem, ele saiu de casa, lá na Europa, esse tempo de neve, à noite. Então, ele saiu de casa e foi ficando as marcas, né, dos pés pela neve. E ele chegou até o barco. E lá ele estava, como diz aqui, enchendo a cara, né, tomando todas. E quando ele menos espera, ele olha, chegou o filho dele, do garoto. Meu filho, o que você está fazendo aqui? Aí o garoto disse: pai, eu segui os teus passos. Aonde, né? Nós estamos levando os nossos filhos. Ou seja, a voz do Pai dos amados, ela vai ter valor quando a sua vida é compatível, né, com a sua voz, aquilo que ele fala. Ou seja, a vida do Pai vai refletir na voz do Pai em relação à criação dos seus filhos. O tempo vai embora, mas teria muitas ilustrações práticas, né, a respeito disso. Mesmo na igreja, os filhos estão me observando. Os filhos estão te observando. Como eu estou, né, no meu comportamento, na sociedade, no trabalho, na casa, no meu relacionamento com a minha esposa, etc, etc. Eles estão observando. Então, papais, hoje à noite, né, homens, meus amados, diz aqui a palavra de Deus, há um grande perigo em você e eu até levarmos os nossos filhos, como diz aqui, a ira, ser um empecilho, ser uma barreira até ao Evangelho. Sabe por quê? Muitas vezes nós, os adultos, conseguimos ser hipócritas, né? Artistas, mas muitas vezes nossos filhos não são, eles são brancos. E muitas vezes já vi, né, até cobranças, né, do filho em relação ao pai pelo seu comportamento. Como é que o senhor está exigindo de mim aquilo que o senhor não faz? Então, é nesse sentido aqui, né, o primeiro ver, você, pai, vamos cuidar da nossa voz e da nossa vida. Então, criar os seus filhos, né, com autoridade, de uma voz que reflete uma vida. E, amados irmãos, falta 6 minutos, acho. Então, primeiro ver, né, você pai. Segundo vez, a vida e a voz do pai. Vamos aqui entrar no terceiro. Ele diz assim: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o próximo V é o V da disciplina. O verbo aqui, né, a palavra, aliás, o substantivo, minha esposa é professora de substantivo, né? Isso. Disciplina nada mais é, amados, que treinamento. É a educação, é a formação, é mesmo
essa formação do seu filho, né? O treinamento, é a educação prática. E aqui é um mandamento, né? Diz: criai-os na disciplina, ou seja, são normas, são regras, são mandamentos que nós devemos, como pai, criar os nossos filhos. E a disciplina do Senhor é conhecida como a vara de Deus. Aliás, o pai que ama, ele deve disciplinar o seu filho. É aqui próximo, em Hebreus, capítulo 12, diz assim, no versículo 5, Hebreus 12, 5, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem, veja, do Senhor. A correção, a disciplina, no meio de um casal, né, que está no Senhor e é do Senhor, a disciplina vem primeiramente de quem? É do Senhor. Diz aqui: nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige, disciplina a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há quem o pai não corrige? Se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, Deus nos ama, pelo fato dele nos amar, ele vai o quê? Nos disciplinar, nos corrigir. E eu, como um pai que amo o meu filho, eu vou disciplinar o meu filho com amor, né? Para poder o quê? Ele mesmo seja um homem e uma mulher de Deus. Porque sem disciplina, sem treinamento, sem correção, meus amados irmãos, vai ser igual plantar batata, né? Vocês plantam aqui, dá, né? Dá à vontade. Então tem muito pai que faz um filho, bota um filho no mundo e cria como batata, né? Sem responsabilidade. A Bíblia diz que se nós não recebemos a correção, a disciplina, somos como um bastardo. Mas o pai que ama, realmente ele corrige e ele disciplina. Então, já finalizando, diz aqui, né? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santificação. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Meus amados, na próxima mensagem nós vamos continuar, mas hoje à noite fica, né, com essa parte que nós fizemos. Pai, homem aqui, você cria o teu filho com a voz do Pai, mas a sua vida seja um reflexo da sua voz. Cria o seu filho com a vara de Deus, a vara da disciplina de Deus, que nós vamos ver no próximo mensagem. Amém?